Meus irmãos, dando continuidade às exposições em Neemias, nós estamos no último capítulo de Neemias e eu decidi quebrar esse último capítulo em algumas sessões expositivas e hoje nós daremos continuidade à exposição do capítulo 13. Nós vamos expor hoje o capítulo 13 a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 22. No próximo domingo, se assim o nosso gracioso Deus nos permitir, nós concluiremos as exposições de Neemias e, portanto, do capítulo 13. Neemias, capítulo 13, versículos 15 a 22. Assim diz o Senhor: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá. E em Jerusalém contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram mais a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Amém e amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la e guardá-la em nossos corações. Fala conosco, ó Deus Santo, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, dando continuidade às exposições do capítulo de número 13 de Neemias, que trata especificamente das últimas reformas que aquele servo do Deus vivo efetuou, nós agora nos deparamos, meus irmãos, com a reforma que diz respeito à observância do quarto mandamento, a observância do Shabat, do conhecido em nossa língua dia do sábado, o dia do Senhor na antiga dispensação. Perceba que, preocupados com o restabelecimento econômico da cidade, ao que tudo indica, o povo aqui passou então a ignorar a lei e, em específico, o quarto mandamento. Eles passaram então a trabalhar naquele dia, eles passaram então a estabelecer comércio como um dia como outro qualquer de trabalho, sem se importar com aquilo que o Senhor dizia e reiteradas vezes os admoestou, os exortou acerca de quão precioso era aquele dia aos olhos de Deus e principalmente quão proveitoso e abençoador era para o seu povo. Veja aí o que Neemias nos diz, me ajudando na leitura novamente dos versículos 15 ao 18.
Neemias assim descreve, ele diz: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do Shabat. Protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no Shabat vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia do Shabat? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o Shabat? Ao que tudo indica, meus irmãos, os moradores de Jerusalém não cessaram suas atividades para observar o quarto mandamento. Ávidos por prosperidade, continuaram então a trabalhar incansavelmente, e tal atitude deixou Neemias perplexo. A pergunta que nós fazemos diante disso é: por que Neemias ficou tão perplexo? Por que Neemias ficou tão impressionado por isso que o povo vinha fazendo? Ora, Neemias ficou perplexo uma vez que os profetas pré-exílicos foram muito claros em dizer que uma das principais razões para que o povo tivesse sido levado cativo à Babilônia foi precisamente o fracasso do povo em obedecer ao quarto mandamento, ou melhor, em não observar, em não guardar, em não obedecer aquilo que Deus havia ordenado diretamente no quarto mandamento. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 17, e veja, Jeremias é um profeta pré-exílico e que Deus, se utilizando de seu servo, profetiza para a tribo de Judá ali e fala exatamente a respeito deste seu pecado. Jeremias 17, versículo de número 27, Deus diz: mas se não me ouvirdes, e por isso, veja bem, não santificardes o dia do Shabat, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém, no dia do Shabat, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Meus irmãos, onde o tempo sagrado, separado por Deus, para o seu povo se prestar a dedicar-se à adoração ao Senhor, é negligenciado, não é de se estranhar se todos os outros deveres santos e todas as outras ordenanças também sejam paulatinamente negligenciadas. Não é de se estranhar. E é exatamente por causa disso que Neemias, então, diz que fez um protesto contra o abuso que estes vinham cometendo. Ora, a lei do Shabat era muito rigorosa, meus irmãos, e ela era rigorosa com uma boa razão. E a boa razão para isso é porque a religião nunca terá autoridade enquanto o dia do Senhor estiver sendo pisoteado, negligenciado, negado. No entanto, Neemias descobriu em Judá, entre aqueles a quem os sábados foram dados como sinal, que essa lei estava sendo desgraçadamente violada. E o que é pior, irmãos, não foram informantes que vieram trazer para ele as informações, seus próprios olhos puderam ver o tamanho daquela barbaridade.
Vejam que o que está acontecendo aqui em Jerusalém, após tudo que aquele povo sofreu, é uma profanação deliberada do Shabat, o dia santo, mesmo em Jerusalém, a cidade santa, que tão recentemente havia sido dedicada ao Senhor. Vejam, no versículo de número 1, ele denuncia que os agricultores pisavam seus lagares e traziam para casa seu trigo naquele dia. A referência aqui é aos lagares, meus irmãos. A palavra aqui tem um sentido como de uma forma que se prensava a uva e muito provavelmente para a produção de vinho. E observem que, embora houvesse uma ordem expressa, nós não estamos falando aqui, irmãos, de algo que é subjetivo. Nós estamos falando de um mandamento que ele é direto, que ele é literal. E nós não estamos falando de gente que não conhecia, muito pelo contrário, se nós observarmos, a lei foi lida toda para eles. Ainda assim, ignoraram o que o Senhor ordenava, por exemplo, em Êxodo 34, 21. O Senhor havia ordenado expressamente de que na aradura e na cega deviam descansar nos sábados. No entanto, o que se passava na cabeça do povo? Ora, eles achavam que Deus havia agora, que eles foram libertados do cativeiro babilônico, recebido uma graça de tal tamanho, uma liberdade de tal tamanho, que eles passaram a supor que Deus agora agiria com maior tolerância. Que Deus não observaria eles rasgarem a sua palavra e quebrarem o dia que o Senhor separou. Abusando da graça, se aproveitando da misericórdia. Sabe, irmãos, às vezes eu acho que nós pecamos, não só quando quebramos a lei de Deus, mas quando nós quebramos, nós temos um grau de pecado elevadíssimo. Porque nós sabemos que está errado. Mas o que é que a gente faz? A gente quer fazer Deus de tolo. A gente quer que Deus se dobre a nós. E a gente faz pouco da graça. É porque para muitos de nós, Deus funciona assim. Bem, se eu pequei e eu não fiquei doente para ser hospitalizado, nenhum carro me atropelou, eu não fiquei desempregado, eu não estou cheio de dívida, minha mulher não está à beira da morte, nem tem ninguém me ameaçando, então está tudo bem, eu posso continuar pecando. Eu posso continuar pecando. Eu posso continuar quebrando. Enquanto a minha conta bancária está cheia, transbordando, e eu estou lá quebrando o Shabat, Deus está sendo tolerante comigo. Por quê? Aí Deus se torna um Deus de misericórdia. Não, mas Deus é Deus de graça. Deus é Deus de misericórdia. Olha aí, quantos aí também que se dizem crentes, quantos aí que se dizem povo de Deus, não estão quebrando também e não acontece nada? A grande realidade é essa. Assim como eles. Ou vocês acham que com eles foi diferente? Ou vocês acham que eles pensavam diferente? Eu não sabia que tinha que guardar um dia em 7. Foi mal aí, Neemias. Que é isso, Neemias? A gente estava vivendo em outra nação. Olha aí o que Deus fez. Deus é um Deus de graça, um Deus de amor. A cidade está precisando. Nós estamos cansados, nós trabalhamos muito aqui, nós temos o direito. Vocês acham que eles não pensaram nisso? Rapaz, se eu não fizer meu pé de meia aqui para mim e para minha família, Neemias não vai me dar dinheiro, não.
Se eu não trabalhar e trabalhar muito, eu não vou poder comprar aquela carruagem com os cavalos persas que eu sempre sonhei, não. Neemias não vai vir aqui me dar, não. Não vai ser os levitas que vão pegar parte do tesouro e vão dar para mim, não. Eu tenho é que trabalhar mesmo. E aí percebam, porque não era apenas isso que Neemias denuncia. Neemias vai denunciar, inclusive, que os carregadores carregavam sobre os jumentos toda casta de cargas sem escrúpulo. Embora houvesse uma prescrição específica na lei para o descanso do gado, ou seja, eles não apenas quebravam, como eles faziam com que outros quebrassem. A ideia é essa aqui, da denúncia de Neemias. Ora, Deuteronômio 5,14, Jeremias 17, 21, irmãos. Mais uma vez, abram aí, Jeremias 17. Agora, não mais no versículo 26, né? Ou 27, mas no versículo 21. Veja isso. Veja o que diz aí o texto. Jeremias 17, 21 diz assim: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia do Shabat, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia do Shabat, como ordenei a vossos pais. Versículo 23. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade, no dia do Shabat, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Olha como Deus é misericordioso. Deus está dizendo: vocês estão quebrando a minha lei. Mas olhe, observem ela, guardem ela, porque se vocês fizerem isso, eu os abençoarei. Eu os abençoarei. Meus irmãos, a observância do Shabat tinha o objetivo, e tem até o dia de hoje, de reconhecer Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Ao quebrar a lei para fins comerciais, as pessoas diminuíam tanto a grandeza de Deus, quanto a sua providência. Ao agir assim, alguém age com soberba, com orgulho para com o Senhor Deus, como diz o Dr. Joel Bick. Soberba, irmãos. Soberba, sabe por quê? Porque dizem para o Senhor diz, tu deixarás um dia em 7 para descansar, para se dedicar à minha adoração, para alimentar a tua alma. E o que é que eu digo? Não, Senhor, eu não tenho tempo para essas coisas, não. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. 6 dias não são suficientes. E aí observe que, como consequência disso, Neemias então protesta contra eles, no versículo 15. E em seguida, ele então confronta os seus líderes no versículo 17. Vejam aí o que ele diz nos versículos 17 e 18. Ele diz assim: contendi com os nobres de Judá e lhes disse. Contendi aqui a ideia de briga mesmo, briguei com eles, discuti com eles, efusivamente, irmãos.
Pastor aqui fala alto, imagina Neemias lá diante deles. Neemias não estava falando alto e sorrindo como eu estou aqui. Ele estava esbravejando. Com ira santa. Pelo que estavam fazendo com o Senhor. Ele chega então para eles, veja aí, versículo 17. Ele diz, que mal é este que fazeis profanando o dia do Senhor? Ou melhor, o dia de sábado. O dia do Shabat. Que mal fazeis? Acaso não fizeram os vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Então Neemias e outras palavras estão dizendo assim, o que é que vocês querem? Vocês querem que ira maior ainda recaia sobre nós agora? Será que não é suficiente vocês olharem o que os nossos pais sofreram? Vocês querem agora coisa pior do que aquilo? É por isso que ele então lembra o povo do infortúnio de quebrar a lei, historicamente, irmãos. Todas essas histórias foram guardadas aqui por milênios, para que eu e você hoje lêssemos o que aconteceu com esse povo e não desejássemos que acontecesse o mesmo conosco. Para olhar para os erros que eles cometeram e nós não cometermos os mesmos erros. Pecando nas mesmas coisas. Não é de se admirar, irmãos, que houve uma decadência da religião, uma corrupção dos costumes no meio desse povo. Abandonando o santuário de Deus, profanando o seu dia santo. Observe aí que a palavra utilizada aqui, destruição, é em referência, irmãos, à destruição do templo e da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. Isso não ficou pedra sobre pedra, irmãos. Até as pedras foram queimadas. E assim, de forma fervorosa, ele então os admoesta dizendo, e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Neemias sugeria que o pecado deles, irmãos, ainda era maior do que o dos seus pais. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, vocês estão vendo que o que eles fizeram foi contra a vontade de Deus, eles desobedeceram ao Senhor, eles quebraram a aliança. Eles foram duramente castigados, e agora vocês, mesmo sabendo disso, ainda assim quebram a aliança. Ainda querem persistir na mesma rebeldia. E aí vejam, irmãos, assim como esses nossos irmãos do passado, muitos ainda hoje agem da mesma forma. Da mesma forma. E certamente maior ira será, ou maior ira irá de recair sobre estes, porque pisam, não nos lagares como Israel, mas na cruz de Jesus Cristo. Dizendo, sabe o quê? Tu não és digno, não, Jesus. De te dedicar um dia? Não, Jesus, tem outras coisas mais urgentes. Eu tenho outras ocupações mais importantes.
quando não observamos o dia do Senhor. É isso que estamos dizendo para Cristo. Aí vem com conversinha. Não, eu não guardo porque eu entendo que todos os dias são dia do Senhor. Então sai do seu trabalho e guarde todos os dias. Deixe de ser hipócrita. Se são todos os dias, largue o seu trabalho e guarde todos os dias. Que aí você vai ver como é que vai ficar a sua vida. Seja condizente com as suas palavras. Condizente com as suas palavras. Veja, diante da pérfida atitude do povo, Neemias então protesta e se esforça mais uma vez para convencê-los de que este era um pecado sério. Ainda assim, Neemias age com misericórdia com esse povo. Ele os admoesta. É por isso que Jesus disse: se o teu irmão pecou, chama ele em particular e o exorta. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se ele voltar a cometer o pecado, chama ele na presença de 2 testemunhas. E se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não se arrepender, apresenta-o para a igreja, para que seja declarado gentil e publicano. Até quando, meus irmãos, nós vamos achar que o pecado é algo normal? Até quando? É engraçado porque eu vejo alguns crentes vivendo dissolutamente. Crentes, abre aspas e fecha aspas. Aí no dia que perde um ente querido, pastor, por que essa dor? Eu digo, por causa do pecado. O pecado é terrível. Jesus, volta logo. Dá vontade de dizer, você tem certeza que ele volte logo? Com a vida que você vem levando? Veja, Neemias não viria a castigá-los sem que antes lhes tivesse mostrado a maldade que haviam cometido. E sendo assim, ele então argumentou com os príncipes, como diz no versículo 17, acerca do sábado, chegando a contender com eles. E aí quando a Bíblia diz isso, é porque provavelmente alguns devem ter argumentado, mas Neemias, o país está quebrado, a cidade está quebrada, nós precisamos recuperar nossa economia. E não tem outra forma. Vejam, irmãos, isso nos mostra também que nem mesmo os homens mais nobres estão numa posição tão elevada que não possam ouvir as suas faltas, os seus pecados, sendo jogados em suas faces por aqueles cujo ofício é repreendê-los. Estes, na verdade, pela posição que ocupam, posição de proeminência e liderança, deveriam ser os primeiros a serem corrigidos, exatamente por causa da influência que tem sobre os demais. É por isso que no nosso código de disciplina, quando a gente fala de disciplinar alguém, nós temos atenuantes e nós temos os agravantes. E um dos agravantes para aquele irmão que está sendo disciplinado é se ele é oficial. Porque tem muita gente nas igrejas brincando de ser diácono, brincando de ser presbítero, brincando de ser pastor. Se esquecendo que o evangelho é coisa séria.
e que se ele não leva a sério o ofício que o Senhor o conduziu, há outros a quem o Senhor vocacionou, que são zelosos por isso. Dessa forma, observe que o autor então diz que os acusa de pecado, quando ele diz: que mal é este que fazeis. A própria liderança dando mau exemplo, os próprios magistrados, aqueles que deveriam ser exemplares. Vejam, os magistrados da cidade, eles não traziam os feixes, nem vendiam os peixes. No entanto, sabe o que acontecia? Eles eram coniventes com aqueles que assim procediam. Eles podiam impedi-los de fazer isso, mas eles não faziam. Sabe como é o nome disso? No nosso linguajar, faziam vista grossa. Não, faz de conta que eu não estou vendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Se alguém perguntar, você não falou comigo. Eu não sei de nada. Isso os fazia culpados. Era um mau exemplo para todo o povo, irmãos. Matthew Henry, em seu comentário, diz: se os líderes participam de diversões e andam ociosos de casa em casa no dia do Shabat, os homens de negócios, tanto na cidade como no campo, o profanam pela sua ocupação mundana como mais justificável. Atenção então, senhores líderes, pais, mães, maridos, professores, presbíteros, diáconos, todos aqui, irmãos, nós seremos sempre responsáveis pelos pecados que os outros são levados a cometer por causa do nosso exemplo. Você, pai, que desfaz do dia do Senhor na sua casa, depois não vem exigir do seu filho, quando ele chegar à adolescência e à maioridade, obrigando ele para vir para a igreja. Não venha querer que ele ame Jesus da noite para o dia, se você nunca deu testemunho desse amor na sua casa. Neemias então os acusa desse pecado como uma coisa perversa, irmãos. Um pecado que despreza o próprio Deus. Ele argumenta o caso com eles. Ele procura mostrar que a quebra do Shabat era um dos pecados que fez o juízo de Deus vir sobre eles. E que se eles não aceitassem a advertência, mas voltassem à mesma prática do pecado, teriam motivos para esperar um juízo ainda maior. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o texto do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel 20, por favor. Ezequiel 20, versículos 16 ao 24, diz assim: porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Versículo 17: não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados.
pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 21, olha aí o que Deus diz: mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão, e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Veja, assim como Esdras, Neemias cuidou para que o povo se arrependesse e não mais violassem os mandamentos de Deus. Neemias cuidou para evitar a profanação do Shabat, como alguém que visava somente a correção, irmãos. Ora, se pudesse corrigi-los, não os castigaria. E se fosse necessário castigá-los, era porque visava ganhá-los, não perdê-los. Disciplina eclesiástica não visa expurgar o irmão, mas ganhar o irmão para que ele se arrependa do seu pecado, para que ele sinta falta da comunhão dos santos, da comunhão do corpo de Cristo. Note que esse é um exemplo para que os líderes sejam herdeiros da restrição e prudentemente saibam usar o cabresto e o freio, para que não seja necessário o uso do açoite. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo, irmãos. Nós não somos animais que não têm razão. Sendo assim, então Neemias ordena que as portas de Jerusalém sejam fechadas de noite, antes do sábado, até amanhã do dia seguinte. E ele faz isso para garantir, colocando seus próprios moços. Por que ele diz seus próprios moços? Porque ele confiava neles, porque eram homens cuja a honestidade ele podia confiar. E ele os coloca então nas portas para cuidarem disso, para que nenhuma carga fosse trazida para dentro da cidade no dia de sábado, nem de tarde, nem de noite, nem cedo de manhã, nem no dia seguinte, para que o Shabat não fosse transgredido. Observa aí o que ele diz nos versículos 19 e 22. Ele diz assim: dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vejam, aqueles que vinham adorar nos pátios do templo, sem dúvida passariam normalmente entre aqueles portais, mas ninguém que viesse para vender mercadorias naquele dia poderia mais cruzar aqueles portões. Logo, os negociantes e os vendedores de mercadorias foram forçados a passar a noite fora da cidade, onde, sem dúvida, desejavam que o sábado passasse para que pudessem vender ali as suas mercadorias.
Neemias então ameaçou aqueles que chegavam com mantimento até as portas, que insistiam em entrar, dizendo a eles que se viessem novamente, lançaria a mão sobre eles, e isso então os deteve. E aí vejam, meus irmãos, quando reformadores impõem resoluções, mais pode ser feito em relação à quebra de maus costumes do que podemos imaginar. A tolerância de maus hábitos é de fato uma coisa desafiadora para todos nós. E será sempre uma afronta ao conselho e à repreensão, mas isso pode ser feito até mesmo através do temor. E isso de fato acontece quando, por exemplo, os magistrados se tornam um terror para ela. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo de número 8, o sábio diz: assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. E sendo assim, Neemias brevemente encarrega os levitas de cuidarem dos deveres de santificação do Shabat. Ordena que se purifiquem primeiro, para dessa forma então dar um bom exemplo para o povo que viesse guardar as portas. Visto que ele, meus irmãos, e seus moços em breve deveriam voltar para a corte, ele deixa então esse ofício com aqueles que o executariam em sua ausência, para que não somente quando estivesse presente procedesse de maneira correta, mas também na sua ausência, garantindo que o Shabat do Senhor fosse sempre santificado. A coragem, o zelo, a prudência de Neemias nessa questão, meus irmãos, são aqui então registrados para que eu e vocês possamos olhar para isso que aconteceu e não cometer os mesmos erros, mas nos inspirarmos no exemplo de Neemias, imitando a sua atitude. E, meus irmãos, ele nos dá muitos motivos para pensar que a reforma que ele elaborou foi uma reforma duradoura. Sabe por quê, irmãos? Porque após Neemias, até a época do nosso Salvador, encontramos os judeus em um outro extremo, não mais o de negar e o de quebrar o Shabat, mas de guardá-lo, ainda que com um rigor pecaminoso, ainda que de forma escrupulosa demais no cerimonial. Observem que a ação dele se mostrou efetiva ao longo dos anos. E aqui então nós encontramos o copeiro do rei, mais uma vez concluindo uma outra reforma através de uma oração. E aí observe aí as suas petições. Ele diz: lembra-te de mim. Essas palavras me lembram exatamente daquele malfeitor ao lado de nosso Salvador na cruz, quando ele olha para o Senhor e diz: quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. E isso é suficiente, irmãos. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus sobre nós são muito preciosos, como diz o salmista no Salmo 40. Neemias então acrescenta: perdoa-me. Perdoa-me. Ou seja, Neemias está muito distante de achar que algum de seus feitos merecesse uma recompensa. E assim então ele clama sinceramente a Deus para perdoá-lo, como fez Jeremias no capítulo 15, versículo 15. Jeremias, quando diz: não me arrebates por tua longanimidade. Como disse Davi: castiga-me, Senhor, mas não na tua ira. Como diz Jeremias:
corrige-me, mas que não seja por espanto. Veja, os melhores santos, irmãos, mesmo quando fazem as melhores ações, eles reconhecem que necessitam da benignidade piedosa que só o Senhor pode conceder. E sabe por quê? Porque não há justo, não há um sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Observe que Neemias dá a justificativa. Em sua petição final ele diz: segundo a abundância da tua benignidade. A benignidade de Deus, a qual podemos ver, irmãos, e que nós hoje mesmo, 2000 anos depois, podemos contemplar em nosso coração, através do amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos revela a exata expressão do ser de Deus, que nos mostra que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa vontade, mas tão somente pela sublime e maravilhosa graça com a qual nos torna capazes de nos apresentar como hoje aqui estamos, com o nosso espírito em sua sala do trono, em seu tabernáculo celeste, tendo como nosso Salvador bendito, como irmão, mais chegado ainda ao nosso lado, louvando ao Pai juntamente conosco, como um grande, lindo e belo coral, o Santo Espírito a nos alimentar e a encher de alegria o nosso coração, de temor santo, de desejo em nossas almas pelo reencontro naquele glorioso dia. A benignidade de Deus, para aparecermos diante dele, irmãos, naquele dia, justificados. Não desprezemos o dia do Senhor, não façamos pouco caso, não amemos mais as outras coisas ou a nós mesmos, mas provemos o tamanho do nosso amor e a vontade da ansiedade de nos encontrarmos face a face com Ele, todo domingo, em Sua presença, seja aqui nesta congregação, ou em qualquer outra igreja em que o povo de Deus se reúna e a verdade de Deus seja proclamada de um púlpito, seja como esse ou em outro, porque é pela verdade que nos tornamos um. Não são as denominações, mas é pela verdade, é pela palavra e por Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus da aliança, Deus bendito e soberano sobre as nossas vidas, bendito és Tu, Senhor, pois as Tuas misericórdias não dependem dos nossos méritos. Não temos nenhum, Senhor. Ah, Deus bendito, ajuda a amarmos o Teu dia santo. Ajuda a vivermos esse dia, Senhor, provando verdadeiramente do novo céu e da nova terra, sentindo em nossos lábios o doce sabor, Senhor, da Tua presença. Que as nossas narinas percebam
o maravilhoso, Senhor, perfume da tua verdade, e que os nossos olhos sejam iluminados pelo fulgor da tua glória, para enxergarmos neste dia, durante todo ele, a beleza da tua santidade. Perdoa-nos os nossos pecados e nos faz santo, como tu és santo, para o louvor e a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém e amém.